O Alonso é doutor em Ciência da Religião, doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista, tem pós-graduação, tem um pós-doc, né, em Teologia, né, um pós-doc em Teologia na Faculdade de Teologia aqui da PUC, né, e, enfim, é especialista nesta questão do olhar sobre essa situação desse campo chamado campo evangélico no Brasil, né? Eu tive o prazer de assistir uma palestra dele online, né, e eu fiquei, falei, uau, né, muita coisa que eu não... A clareza e a forma didática como ele expôs uma questão sobre teologia política foi, para mim, revelador, né? Depois o professor Alonso fala em primeiro lugar, em seguida a professora Sandra e, em terceiro lugar, o professor Vinícius. Alonso, por favor. Boa noite a todos. Prazer rever a Sandra, bem? A Vinícius também. E o Edinho. Fazia muito tempo que eu não vi o Edinho. Aí eu falei pro Gideon, não muda nada, né? Continua do mesmo jeitinho, né? Só não vou falar o que ele falou, tá bom? Que tá gravado. Mas é um prazer mesmo ver vocês aqui. Bom, me deram o tema de falar sobre as eleições, as igrejas e as eleições de 2022, panorama geral das eleições e o voto dos evangélicos nesse cenário, né? Então é esse que eu vou ficar. Eu acredito que devo ter aí uns 25 minutinhos, né, Edinho, por aí? Então vou ficar dentro do tema para que não tome o tempo também, não roube o tempo dos outros colegas que vão falar aqui. Bom, eu preparei um texto exatamente para não ficar repetitivo e também ficar mais didático a nossa compreensão. Eu acredito que depois a gente vai ter a oportunidade de ter algum tipo de pergunta de interação, né, Edinho? Também, né? Ótimo. Bom, a campanha do segundo turno começou com o uso político eleitoral da religião. O foco de ambas as campanhas PL e PT se deu na instrumentalização dos afetos do segmento evangélico. Por um lado, a campanha de Jair Bolsonaro fez uso político de um vídeo em que o mestre líder da igreja de Lúcifer, do Novo Aion, Vic Vanilla, tem sua fala manipulada para dar a entender que o candidato Lula faria parte da sua igreja, entre aspas. Por outro lado, houve o uso político eleitoral de um vídeo antigo em que o candidato Bolsonaro está em uma loja maçônica. Ambos os casos apelaram para o público evangélico na tentativa de demonizar as candidaturas, ou os candidatos. A demonização do outro é uma prática comum no segmento evangélico e as campanhas sabem que esse tema faz com que os evangélicos, a grosso modo, né, prestem atenção. A tática também se deve porque os eleitores evangélicos têm um histórico de acreditar na satanização de adversários. Isso ocorreu na campanha eleitoral em 1989, quando Collor e Lula disputaram o Planalto, logo após a redemocratização do país. Mesmo havendo outras vertentes para analisar o voto dos evangélicos nessas eleições, primeiro e segundo turno, como o voto da moralidade, família, ideologia de gênero, homossexualidade, voto anticomunista e esquerdização da América Latina, o voto de Cajado, o candidato que o pastor indica, eu vou optar aqui por focar no fundamentalismo religioso com seu desdobramento político eleitoral. Ressaltando que não há a menor possibilidade de determinar o voto evangélico, como se o segmento religioso fosse monolítico e organizado politicamente, assim como querem dar a entender os pastores midiáticos em suas redes sociais e plataformas digitais. Concordando com o Joanildo Buriti, ele vai dizer o seguinte: a política evangélica não é una, não corresponde a um projeto coeso e estável que se teria desdobrado ao longo do tempo, em toda parte. Não é, assim, expressão de uma identidade formada previamente. Por ser essa miscelânea, os evangélicos não têm um projeto político. Antes, o que há são indivíduos e denominações com algum grau de convergência em torno de temas ou de alguns temas. Por não ter uma identidade definida, é possível dizer que a presença política dos evangélicos brasileiros não é fruto de uma exteriorização de uma identidade subjacente, plenamente consciente de si, automotivada e estável, né? Por esse motivo, não seria possível haver quem possa representar os evangélicos. E aí nós vimos que a mídia também, no primeiro e no segundo turno, tatearam bastante com isso, né? A partir do exposto, pretendo focar no fundamentalismo religioso como pressuposto para as inúmeras narrativas produzidas, muitas delas feitas a partir de fake news,
com o fim de legitimar o voto na extrema-direita. Então, minha primeira abordagem. Para envergonhar o diabo, é uma frase, tá bom? A batalha entre o bem e direita e o mal esquerda. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, né, um dos pastores mais influentes da Igreja Assembleia de Deus Mistério do Belém, em evento convencional na cidade de Cuiabá, declarou que Bolsonaro era o candidato da igreja. A justificativa do pastor foi que a reeleição do atual presidente era para envergonhar o diabo. E completou, para dizer àquela gente que não gosta dos crentes que Jesus Cristo sonhou, dará a este homem a vitória no primeiro turno. Depois dessa declaração, o candidato foi ao segundo turno com o ex-presidente Lula. A declaração do pastor assembleiano não é novidade no cenário político eleitoral. Paul Freston, quando estudou os evangélicos na década de 1980 e 1990, né, explorou a disputa entre Collor e Lula em 1989, a primeira eleição presidencial depois da ditadura militar. A IURD deu amplo apoio a Collor e Edir Macedo foi um dos principais cabos eleitorais do candidato. Além de promovê-lo nos programas de TV, de rede de televisão Record, nos cultos cantava-se, abre aspas, o diabo na corda bamba, vamos colorir. Essa era a ideia, né? No imaginário evangélico, o mundo espiritual opera com duas forças antagônicas, Deus e o diabo, o bem e o mal. Na política fica Deus direita e o diabo esquerda. Essa leitura é tão apelativa que quando Michele Bolsonaro, em culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, disse que tanto a cozinha como o palácio do Planalto foram consagrados aos demônios, e com a chegada do atual presidente foi consagrado ao Senhor Jesus, a maioria dos presentes aplaudiram a fala da primeira-dama, né? Isso demonstra o grau apelativo da guerra espiritual em que a igreja julga estar vivendo em época eleitoral. Quem conhece esse imaginário sabe operacionalizar para fins eleitorais e a intenção é muito clara, demonizar o outro como estratégia de eliminação. Dessa forma, o outro é o demônio, logo o voto impedirá que o diabo governe. É um raciocínio medievo, mas muito apelativo para o imaginário evangélico que consegue ver demônios até mesmo na cozinha, mas não na necropolítica em curso no país. Quando deu seu apoio a Bolsonaro no segundo turno, Edir Macedo da IURD disse que era uma disputa de dois deuses, da direita e da esquerda, portanto uma guerra espiritual. A partir do imaginário evangélico fundamentalista, Macedo afirma, estamos vendo aí pessoas da esquerda se unindo com o inferno, dando o próprio sangue para o diabo, para Lúcifer, se unindo com força para que o candidato da esquerda prevaleça. Mais uma vez, assim como em 1989, a IURD prepara seus fiéis para a batalha do bem contra o mal. E como porta-voz do grupo religioso, vaticina, vamos saber quem é o Deus vivo, se é o da esquerda ou da direita. Desde que escreveu o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, Macedo ficou conhecido como um dos principais promotores de intolerância contra expressões religiosas de matriz africana. Em período eleitoral, ele, juntamente com a cúpula da IURD, transfere para políticos de esquerda a possessão demoníaca. Até que medida essa guerra espiritual declarada gera votos? É uma pergunta que faço. É uma pergunta difícil de responder por conta da diversidade evangélica, a pluralidade denominacional e as inclinações políticas. Ainda assim, é possível afirmar que uma narrativa como esta tem certa capilaridade no segmento evangélico, porque opera a partir de um pressuposto fundamentalista, qual seja a ideia de que os evangélicos defendem a sua fé e por isso precisam lutar contra as forças do mal, identificada com o espectro da esquerda e seus candidatos. Com isso, a intransigência é a marca do discurso e a beligerância é a ação. Isso se vê nos púlpitos, onde o diabo é colocado no outro candidato e os fiéis são chamados a exorcizá-lo nas urnas. Esta é uma batalha do bem contra o mal, abre aspas também aqui, o discurso do fundamentalismo evangélico. Antes do primeiro turno, o presidente, já candidato à reeleição, enfatizou que a luta era entre o bem e o mal no pleito eleitoral. Mas antes mesmo de assumir esta retórica, já havia dito em diversas ocasiões que só Deus o tiraria da presidência da República. Bastou esse discurso para que os pastores apoiadores do presidente endossassem essa fala com seus fiéis e duvidassem das urnas eletrônicas como legítimas no processo eleitoral. Silas Malafaia, antes da votação do primeiro turno, disse que faria uma oração para que Deus travasse o sistema caso houvesse fraude. E com isso teria outra eleição. O que não ocorreu. Logo se deduz que o Deus de Silas concordou com o resultado que as urnas deram no dia 2 e no dia 30 de outubro. Mesmo assim, o pastor da Igreja Assembleia
de Deus Vitória em Cristo, segue fazendo suas acusações e conclamando os fiéis a impedir que o espírito de engano tome conta do país. O que está por trás desse discurso antidemocrático, conspiratório, falacioso e autoritário? Nossa percepção identifica o fundamentalismo como uma das bases para legitimar esse discurso e as inúmeras narrativas bélicas. O fundamentalismo se tornou uma ideologia política com discurso político religioso. Praticamente um partido. O pressuposto básico do fundamentalismo, de um modo geral, está na convicção de que possui o conhecimento absoluto da verdade, do qual se tornou guardião divinamente ordenado. Essa noção de que é guardião divinamente ordenado da verdade foi alimentada em décadas pelas igrejas evangélicas no Brasil. Anos fazendo uma hermenêutica literarista do texto bíblico, cantando canções de guerra e ouvindo pregações sobre identificar o inimigo, tornar o fundamentalismo evangélico o principal fomento de uma guerra espiritual e cultural, também sob forte influência de pastores norte-americanos, muitos deles vindo ao Brasil, bem como sustentando seminários e encontros com o propósito de disseminar suas interpretações sobre a Bíblia, bem como suas ideias conservadoras sobre política. Uma vez que se julgam detentores de uma verdade revelada, inviolável, inquestionável e eletiva que deve servir como parâmetro de conduta para a coletividade, essa é a ideia do fundamentalismo religioso, tem-se os elementos necessários para a guerra espiritual. O cenário, então, político-eleitoral é o principal palco dessa guerra pelas almas dos irmãos. De acordo com Emerson Roberto da Costa, é exatamente a facilidade de penetração desse discurso nas comunidades evangélicas que torna possível pautar o cenário político com demandas baseadas na moral religiosa, legitimadas por discursos que proclamam o retorno à tradição, em defesa da família e dos costumes, em combate ao mal que ameaça a unidade social. Quando, citando um teólogo, Igor Moltmann faz uma análise dos fundamentalismos entre as religiões, ele observou que o fundamentalismo procurou enfrentar não necessariamente os princípios do mundo moderno, os princípios do mundo moderno, antes quer barrar as influências desse mundo sobre a própria comunidade de fé. É por essa razão que os fundamentalistas não reagem às crises do mundo moderno, mas sim às crises que o mundo moderno provoca na sua comunidade de fé. Assim, o discurso é sempre para dentro, mas provocativo no sentido de ver nos fiéis ações para impedir o avanço do mal na igreja e no país. E para fortalecer esse embate, é preciso identificar o inimigo e tornar o medo o principal recurso de recrudescimento para os ataques. É dentro dessa perspectiva que Moltmann conclui indicando que a identidade fundamentalista é resultado da constante ameaça à identidade do grupo. E por essa razão, a identidade do grupo religioso é angustiada, cheia de insegurança e por isso mesmo tem reação agressiva. Por não ter segurança na sua própria identidade, o fundamentalismo busca se definir identificando inimigos reais e imaginários. Agora nós estamos vendo vários deles, imaginários. Não por acaso que o fundamentalismo viu no comunismo o principal inimigo a ser derrotado. E mesmo depois da queda do Muro de Berlim, esse inimigo imaginário ainda consegue fazer com que membros das comunidades religiosas se agridam por entenderem que o Brasil vive uma constante ameaça comunista, principalmente quando o discurso é alimentado pelo presidente da República, quando afirma que o país estava andando a passos largos para o comunismo. Essa retórica ficou e continua patente nas redes sociais e grupos de WhatsApp dos membros das igrejas, fomentada por uma comparação com países como Cuba, Nicarágua, Venezuela e Argentina. Mas aqui o discurso anticomunista ganhou força com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, quando Olavo de Carvalho, conhecido como ideólogo do bolsonarismo, tornou-se ainda mais conhecido por suas falas cheias de impropérios e teorias conspiratórias. O público evangélico tomou conhecimento da existência de Olavo de Carvalho de maneira mais eficiente quando suas ideias conseguiram penetrar nas comunidades religiosas a partir do ódio comum ao mesmo inimigo, o comunismo. João César de Castro Rocha, estudando a retórica odiosa do bolsonarismo, dedica uma análise ao ideólogo e conselheiro de Bolsonaro no primeiro ano de governo e conclui: no sistema de crença Olavo de Carvalho, no sistema dele, o anticomunismo bolorento é peça-chave do quebra-cabeças, favorecendo a estigmatização do inimigo de sempre, cuja ameaça iminente legitima todos os demandos e todas as arbitrariedades.
Assim, o ecumenismo de coalizão, católicos e evangélicos contra o comunismo, identifica o inimigo na esquerda, mas principalmente no Partido dos Trabalhadores, que chamam de maneira pejorativa de Partido das Trevas. Deus, pátria e família. O líder fundamentalista garante votos? Essa é uma pergunta também que fazemos, nesse sentido. Ainda que não seja possível assegurar em termos quantitativos, a escolha que os evangélicos fazem no candidato que melhor encarna a luta contra o mal, também não é possível desconsiderar o elemento do fundamentalismo religioso como base para determinar em quem votar a partir da indicação do líder religioso. Então, a interferência dos líderes religiosos na escolha do candidato que Deus elegeu para lutar pelos crentes contra o diabo não pode ser desconsiderado, uma vez que estamos lidando com um discurso religioso embalado pela retórica fundamentalista. Até porque o líder se apresenta como alguém que tem competência explicativa total, que entende dos assuntos vitais. Por isso é visto como alguém que tem a posse da verdade, que tem o poder de Deus, portanto deve ser ouvido e seguido. A capacidade carismática do líder conta muito no processo de convencimento, principalmente quando ele manipula muito bem os elementos que compõem o universo religioso em questão. Daí não ser exagerado afirmar que a indicação do líder religioso no candidato, que ele alçou a representante do bem, tem certo apelo no grupo religioso. Só não é possível afirmar que a maioria acata, mas também não é possível afirmar que ninguém segue a orientação do líder. Isso se dá porque trata-se de um líder fundamentalista e, como tal, ele, ao longo dos anos, vai reproduzindo em seus adeptos a dependência e a submissão. E, sem muitos escrúpulos no que tange à moralidade dos meios, vai solidificando o alcance do seu poder e autoridade, ressaltando que o líder está com os fiéis ao longo dos anos e não apenas em cada 4 anos. Alexandre Brasil Fonseca, fazendo o levantamento do voto evangélico ao longo da campanha e a votação no primeiro turno, concluiu o que os números já indicavam ao longo do ano de 2022. Bolsonaro tem levado uma vantagem significativa entre os eleitores evangélicos quando comparado a Lula. Esse contingente de votos de evangélicos em Bolsonaro no primeiro turno, o Alexandre Brasil atribui, dentre outras variáveis, mas uma em especial, qual seja a capacidade de mobilizar evangélicos a partir do medo, do pânico moral, mas também os afetos em torno de uma espécie de cruzada contra o mal. Bom, se antes os evangélicos consideravam-se inferiores e discriminados, alguns anos atrás essa moeda se mostrou do outro lado, Hoje os jornais falam com maior frequência dos evangélicos e alguns insistem em colocá-los como um bloco monolítico que define eleições. Ainda que não seja assim, sabemos, principalmente a partir de 2018 e de maneira mais intensa em 2019, até o presente ano, que os evangélicos ganharam força política e os principais líderes midiáticos fazem o lobby com votos evangélicos, confiando na capacidade que alegam ter de influenciar o eleitorado evangélico de massa a partir de algumas ferramentas discursivas como chavões comunista, ideologia de gênero, família tradicional, aborto, legalização das drogas, dentre outros. Aqui sinalizo que todo esse invólucro narrativo tem como base o fundamentalismo religioso, com claro objetivo de sequestrar os poderes da República, a fim de garantir maioria política e determinar caminhos para executivo, legislativo e judiciário. Com o discurso bélico do bem contra o mal, Deus versus diabo, os detentores do poder religioso fazem uso dos afetos e do imaginário guerra espiritual que os evangélicos nutrem para fazer valer a capacidade de negociar votos ou com Deus ou com o diabo. Nesse último caso, com o diabo. Obrigado. Obrigado, Alonso.